Bom pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai dar uma continuidade naquele assunto que a gente trabalhou na aula passada, né? Na aula 8 a gente começou com protozoonoses, trabalhamos com 3 grupos, né? Trabalhamos então com os ciliados, com a balantidiose, trabalhamos com os sarcodinhos, com a melise ou desinteria bebiana e trabalhamos também com os esporozoários, falando da toxoplasmose e da malária. Então hoje a gente vai agora para a aula 9 falando agora dos protozoários flagelados ou os mastigófagos. É um grupo extremamente diversificado, maioria aquático, presença de vapor pulsátil, né, com um lisossomo para fazer digestão, mas infelizmente muitos causam parasitose. Então a gente vai dar entrada nessas protozoonoses hoje. Primeiro que a gente vai trabalhar hoje, então aqui, qualidade um pouquinho mais para frente. A gente começa então aqui com a giardíase. Bom, a giardíase é uma protozoonose das mais simples que a gente trabalha aqui. Tá? Ela geralmente é uma doença assintomática, mas eventualmente pode causar alguns pequenos problemas. Bom, a giardíase é causada então por um protozoário chamado de Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, que é como está aparecendo mais nos vestibulares, certo? Esse protozoário a gente se contamina como? Ingerindo água ou alimentos contaminados com a sua forma cistoide, que é a forma que fica no solo sobrevivendo naquele ambiente inóspito do protozoário. Né? Depois que a gente acaba ingerindo, esse cisto passando pelo estômago, ele acaba pela acidez estimulando a sua eclosão. Ele eclode na região do intestino delgado e lá então sai em formato chamado de trofozoito, que é esse formato aqui multiflagelado, certo? Esse protozoário então vai se instalar no intestino e lá ele acaba causando alguns tipos de infecções. Então quais são os sintomas? Sintomas tradicionais de doenças gastrointestinais, como a gente falou na outra aula. Né? Vai ter aqui então diarreia, febre, vômito, irritabilidade, insônia, tá? Mas acaba não levando ao óbito, máximo com as infecções um pouco mais prolongadas. Em cães e gados é uma doença extremamente agressiva, porém não é o mesmo tipo de protozoário. É o Giardia caninus, é um outro tipo de Giardia que vai contaminar. Porém, também tem uma doença semelhante, só que bem mais agressiva nos cães e gatos então. Qual a melhor maneira da gente evitar esse tipo de protozoonose? Bom, a melhor maneira é simples, né? É o tratamento, né? Tratar as pessoas que estão contaminadas para evitar que continue a dispersão da doença. O saneamento básico, que é base para tudo. Sem saneamento a gente não consegue controlar essas doenças de gastroenterite. E temos aqui ainda a higiene. Higiene de quê? Higiene de alimentos, lavar bem os alimentos. Né? Higiene de água, não é lavar água, óbvio, né? É filtrar ou ferver a água para evitar então ali a manutenção do cisto. Tá? E por fim, higiene pessoal, né? Tomar banho, escovar dente, essas coisas tradicionais que a gente tem ali para evitar esse contágio. Lavar a mão bastante, a mão, para todo mundo acostumado com isso agora, maneiras de evitar o contágio, tá certo? Então a gente passa da mais tranquila, vamos para um outro tipo aqui, um bem atípico para as protozoonoses, na verdade, onde a gente tem aqui a chamada tricomoníase. Tricomoníase, então tem um agente causador, o protozoário chamado de Trichomonas vaginalis. O nome já dá para ver que ele é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível. Ela passa através então de objetos contaminados, como roupas íntimas, calça, dependendo do corrimento, ela pode passar para a calça e isso pode passar para uma pessoa. Então tem uma bastante cuidado com o tipo de roupa que tu empresta para a amiga, principalmente. Tá? E claro também o sexo sem preservativo, o sexo animal, também ajuda na transmissão dessa doença, certo? Os objetos contaminados, é fácil isso. Nas mulheres sim, por causa da questão do corrimento. As mulheres têm um corrimento natural ali no canal vaginal, uma região de muita mucosidade, isso facilita a dispersão do protozoário dessa maneira. No homem é uma doença geralmente assintomática, mais transmissível, então isso é um problema bastante grande nesses tipos de doenças, quando a gente fala das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Se usa o termo infecção em vez de doença hoje em dia, porque muitas delas são assintomáticas, que é o caso da tricomoníase no homem. Como o homem não tem sintomas praticamente, então ele passa a se tornar praticamente um vetor, um agente transmissor constante. Então é um problema muito sério, porque o tratamento tem que ser feito no casal, né? Na mulher e no homem também. Bom, vamos dar uma olhada então na sintomologia. Os sintomas, como a gente pode ver então, começa com uma coceirinha, uma uretrite, uma coisinha chata, depois começa com um corrimento, um cheiro desagradável, muita dor e ardência naquela região. Com o tempo, essa doença pode ir se alastrando com esses corrimentos. E se por acaso tu tiver uma outra IST, elas podem se desenvolver em conjunto. Um exemplo é o HPV. HPV é uma doença oportunista que basta ter uma outra doença junto que começa a virar ali uma coisa assustadora. Então a gente vê aí uma mulher com um caso de grande de HPV que foi estimulada através então da tricomoníase. Baixou a imunidade, aquela região ficou mais propensa a doenças e o HPV se aproveitou, certo? Bom, qual é a melhor maneira de evitar essa doença então? Como a gente viu, a gente tem que evitar então que os objetos contaminados, né? E o ato sexual
com preservativo resolve ali o problema, né? Então, o uso preservativo é sempre essencial para acabar então com esses tipos de doenças tradicionalmente conhecidas como ISTs, certo? Bom, a partir daqui a gente vai para as doenças vetoriais, que são as doenças mais complicadas. A gente começa falando aqui primeiro da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença grave, certo? Que ela é causada então por dois protozoários, onde a gente tem aqui o Leishmania brasiliensis, que causa tegumentária americana, ou também conhecida como úlcera de Bauru, por ser identificada ali na região de Bauru como um local propenso para transmissão. Tá? E temos a Leishmania donovani, ou o nome mais atual, que é mais utilizado, Leishmania chagas, que causa então a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, certo? A gente tem então dois tipos de leishmania diferentes. Em Santa Catarina, tá, os casos de contágio foram relacionados então à leishmaniose visceral. A gente continua encontrando esses casos. O oeste de Santa Catarina está tomado de cães contaminados, por exemplo, mas a região litorânea também tem bastante casos. Então a gente vai ver aí a relação dos cães com isso, vai ser um problema sério de saúde que até caiu uma questão da federal sobre esse assunto, certo? Bom, esse protozoário, os dois no caso ali, eles só são diferenciados pelo local de contaminação. A fisiologia deles é igual, então a gente só vai identificar pelo local do contágio para saber a diferença dos dois no final das contas. Tá? Ambos são transmitidos e somente transmitidos através desse mecanismo, que é pela picada de um mosquito, certo? Que não é bem um mosquito, né? A gente consegue ver aqui pela imagem que ela não é um mosquito, por quê? Porque é óbvio, está pousando de asa aberta. Vocês nunca notaram que o mosquito só pousa de asa fechada, né? Pois é, olha só, aprendendo, né? A gente tem aqui um animal pousando de asa aberta. E aqui vem a questão, o mosquito sempre pousa de asa fechada e o Lutzomia ele tem uma picada diferenciada, são uma série de broquinhas que dói muito mais a picada. Mas a gente pode chamar ele tranquilamente de mosquito que vai se aceita. Então se aparecer mosquito na prova, pode tocar, mesmo não sendo mosquito de verdade, dá para aceitar, certo? Esse mosquito, então na verdade, esse animal, ele é um flebotomínio. Ah, então, flebotomínio, um animal diferenciado, semelhante ao mosquito, mas é um díptero, assim como a mosca, assim como os mosquitos em geral. O gênero principal de transmissão é o gênero Lutzomia. Ah, existe o gênero Phlebotomus também de transmissão, mas o Lutzomia que é o principal. Esse mosquito, então, é bastante comum em áreas urbanas e áreas silvestres também. Então, não é uma doença só relacionada à área silvestre. Os centros urbanos também apresentam esse tipo de mosquito e automaticamente o ciclo dessa doença, certo? Como é que funciona o ciclo dessa doença? Aí a gente vem para a parte um pouco mais complicada das protozoonoses vetoriais do grupo, então, aqui dos flagelados ou mastigófagos. Olha só o que acontece aqui. Se a gente dá uma olhada no ciclo dele, existem então dois ciclos aqui, que é o ciclo do mosquito e o ciclo dos mamíferos. A gente pode colocar como ciclo do hospedeiro vertebrado e ciclo do hospedeiro invertebrado. Posso chamar de hospedeiro definitivo intermediário? Não. Por que eu não posso? Porque não tem fase sexuada. Ambos seriam então classificados como hospedeiros intermediários, porque não existe fase sexuada no ciclo da leishmania. Então é importante fazer esse destaque para a gente separar aquilo que a gente falou na outra aula, do hospedeiro definitivo intermediário dos esporozoários, aqui a gente descarta, certo? Bom, então o que acontece aqui nessa doença? A gente tem então um flebótomo contaminado. Vamos dizer que ele picou uma pessoa e se contaminou. Quando esse mosquito se contamina, ele vai apresentar então uma fase chamada de promastigota do tipo procíclico. Esse promastigota é a sua fase multiplicativa. É aqui que o protozoário vai se multiplicar por bipartição em grande volume, para aumentar o número de células e facilitar a contaminação. Depois dessa fase multiplicativa, ele migra então ali para a região da boca, na glândula salivar desse mosquito. E lá ele vai ganhar um formato que a gente chama então aqui de promastigota metacíclico. Toda vez que vocês ouvirem o termo metacíclico, quer dizer que é a forma que está entrando no nosso corpo. É a forma que está sendo transmitida para a gente. Seja no caso aqui no Leishmania, como a gente vai ver também depois nas chagas. Certo? Então o promastigota, mastigo, né, relacionado ali ao flagelo, metacíclico vai ser transmitido através da picada. Quando ele entra no nosso sistema circulatório, ele entra em regiões específicas, muitas vezes ele fica na região do local da picada mesmo, ele começa então ali a ser fagocitado pelas células de defesa. Ah, que bom! Na verdade não. Ele se utiliza dessas células de defesa, perde seu flagelo, na verdade existe uma redução para dentro do citoplasma e ele passa a ser chamado então de forma amastigota, sem flagelo, ou também chamado de forma leishmania. Tá? Esse formato leishmania, ele acaba se dando muito bem dentro dessas células, se multiplicando, gerando lesões que geram um quadro problemático, um quadro infeccioso dessa doença no organismo, certo? Então a forma amastigota
é a forma infecciosa. A forma de entrada, a forma de contágio é a metacíclica, né? A forma de infecção é a forma amastigota, também chamada então de leishmania. Tá? Esse formato fica no nosso corpo e aí o que acontece? O mosquito pode picar a gente, uma pessoa contaminada que tem essa fase, ele absorve essa forma amastigota que vai desenvolver flagelos novamente, tá? E aí vai se diferenciar para a tripomastigota procíclica e o ciclo se mantém, certo? Então, notem essa parte importante dessas diferenças, né? Principalmente a metacíclica, que é a forma contagiosa para a gente, e a mastigota, que é a forma infecciosa. Notem que aqui na imagem a gente tem um homem, tem um ratinho e tem um cachorro. Então a gente tem aqui o hospedeiro humano, que é o que a gente foca na doença, temos o hospedeiro urbano, que são os cães. Então a gente tem que destacar essa questão aqui, que os cães são um tipo de hospedeiro urbano. A gente pode colocar também roedores como os ratos e até gatos, mas principalmente os cães que são o foco. E também os animais silvestres, como por exemplo, roedores silvestres, gambás, né? Outros tipos de roedores maiores, como preás, cutias, são hospedeiros dessa doença também, certo? Então acaba sendo um problema sério. Bom, a partir daqui a gente pode trabalhar com os dois tipos de leishmania. A gente começa então aqui com o primeiro leishmania, que é o leishmania tegumentar. O leishmania tegumentar, ou leishmania brasiliensis, né? Esse protozoário ele vai causar então uma lesão na região cutânea, na pele. Então o que a gente consegue notar são as feridas que aparecem aqui, geralmente no local da orelha, porque é fácil o mosquito chegar ali no local para infectar. É mais fácil para o mosquito mesmo. E aí a gente tem aqui o contágio então dessa doença, certo? Bom, notem que são feridas, essas feridas elas formam cicatrizes e essas cicatrizes não involuem. Tu vai ficar com essa cicatriz pelo resto da vida. Ela pode reduzir o teu tamanho, mas sempre vai manter a cicatriz. Então a doença visualmente é até bem desagradável nesse sentido. Certo? Aqui a gente tem uma pessoa que foi contaminada, só que ela era o quê? Uma pessoa com imunidade baixa por causa de uso de drogas ilícitas. Então a gente vê que pessoas com baixa imunidade podem dar uma rinite, tá? Podem desenvolver então ali, no caso mais fácil, essa leishmaniose com mais agressividade. Aqui a gente tem um cão já em fase terminal, as feridas bem proeminentes, as unhas crescem bastante, emagrecimento, isso é uma característica bem comum. Antigamente era muito comum a gente pegar o cão nesse período e simplesmente sacrificar. Porém, hoje o medicamento foi liberado finalmente para a gente poder fazer o tratamento. Interessante, muito interessante nesse caso, o tratamento foi liberado em 2017 e ia cair no vestibular da UFSC em 2017 porque teve contágio em Florianópolis em 2017. Então foi uma coisa bem focada nisso aí e a gente vai ver a influência desse lançamento do medicamento agora para tratamento no Brasil, a liberação, como vai influenciar até na própria questão. Tá? Mesmo assim o medicamento é extremamente caro, acho que é de 3 a 5 mil reais, tem que ter bastante dinheiro para tratar o coitado do bichinho. Tá? Um caso, no centro de controle de zoonose da cidade, o comum ainda é sacrificar os cães contaminados, porque eles são hospedeiros, eles são um reservatório, eles podem facilitar a dispersão da doença. Tá? A gente teve casos dessa doença, como vamos falar daqui a pouco, e isso tem influência dos cães também. Em parte, não que ele é culpado, mas ele tem influência no mecanismo. E aqui a gente tem um caso mais grave, que é a chamada leishmaniose mucocutânea, que é quando o leishmania ele consegue entrar na região da mucosa pelas regiões respiratórias ou digestórias. Nesse caso, ele pode causar então ali o óbito, pode ser uma doença muito mais agressiva. Tá? A tegumentarite não causa morte, mas a mucocutânea pode. Tá? Para a gente finalizar aqui a leishmaniose, volta ainda a leishmaniose do tipo visceral. A leishmaniose visceral, o calazar, ele afeta principalmente o fígado e o baço. Certo? Outros órgãos internos podem ser afetados, mas esses dois são os primordiais. E dali então o que acontece? Acontece o entumecimento da região abdominal, levando com o tempo a falência desses órgãos. Então tu pode ter a falência hepática e com isso acabar levando ao óbito. É uma doença bastante grave. Foi a leishmaniose visceral que a gente teve no estado de Santa Catarina, certo? E ainda tem ali, ainda não em humanos, mas em cães ali em diversas áreas. Teve uma pessoa contaminada na cidade de Florianópolis, no ano de 2017. Esse indivíduo foi identificado no bairro Vargem Grande, se eu não me engano, e na região depois foi feita uma avaliação e identificaram 12 a 15 cães, não 12 a 20, não lembro agora direito, mas número de mais ou menos dezenas de cães contaminados também. Então, eles eram um reservatório que facilitava o mosquito picar o cão e transmitir para o humano. Fica claro, o mosquito tem que picar o cão e contaminar o humano. O cachorro não vai transmitir para o humano. O cachorro não é vetor, é somente o reservatório da doença. Certo? Qual é a melhor maneira da gente evitar então essa protozoonose? Combate aos vetores,
e atendimento das pessoas contaminadas e fiscalização se tem cães contaminados também. Se os cães forem, no caso doméstico de alguém, né, a pessoa pode pagar o tratamento. Se forem cães de ruas, geralmente os centros protozoonoses sacrificam o animal para evitar então a dispersão dessa protozoonose que é extremamente agressiva. Tá certo? Bom, passando a leishmaniose, temos mais uma outra aqui que também é bastante problemática, que é a doença de Chagas. Né? A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Tá? Ele pode aparecer com um I só, ele pode aparecer com 2 Is também, certo? Essa aqui é uma doença que também teve um histórico bem grande em Florianópolis, em Santa Catarina. O que aconteceu? Esse protozoário ele é transmitido através, então, principalmente das fezes do animal, que é o chamado barbeiro. Tem vários nomes, barbeiro, chupança, chupão, ondina, dependendo da região do Brasil. Mas, aqui nessa região, a gente costuma chamar então ele de barbeiro. Esse barbeiro ele é um hemíptero. O que é hemíptero? Ele tem um hemiélito, uma asa que é meio forte e meio fraca. Né? Então é uma mistura de barata com besoura, coisa medonha. Esse bichinho aqui, então, a gente tem como exemplo clássico o Triatom infestas, mas tem outros agentes transmissores, como o Rhodinus prolixus e o Panstrobilus megistus, tá? Mas, tradicionalmente, a gente trabalha com o Triatom infestas. Então, isso acontece com contágio através das fezes desse animal, certo? Aí vem o destaque. Como essas fezes podem entrar no corpo? O jeito tradicionalmente que a gente conhecia da forma de contágio da doença de Chagas, também chamada de trypanossomiase americana, porque ela é endêmica, restrita do continente americano, é que essas fezes entravam em contato com as feridas da picada do inseto. Então o inseto picava a gente na hora da alimentação, ele é hematófago noturno, ele fica durante a noite sugando sangue, a gente coçava e espalhava as fezes que ele liberava no metabolismo dele e a gente permitia elas entrarem então ali no sistema circulatório. E aí acabava contagiando o corpo, certo? Só que em 2005 tivemos um caso bastante atípico em Santa Catarina também. Tá? Foi uma família que tinha parado então para tomar um caldo de cana na região de Navegantes, próximo ali do Beto Carreiro, e acabou parando no hospital, todo mundo muito mal, né? E principalmente com inchaço do baço do fígado, né? Com aquela hepatomegalia e esplenomegalia acontecendo. Tá? Se eu não me engano, eram 5 pessoas no carro, na família, tá? E 4 morreram. A única que sobreviveu foi a avó, tá? Os pais e os filhos morreram. Foi uma coisa bem assustadora. Mas, apesar da tristeza da morte dessas pessoas, foi importante que acontecesse esse caso, por quê? Porque mostrou que teve um contágio de doença de Chagas, que não acontecia em Santa Catarina fazia mais de 30 anos. Então foi uma coisa bastante assustadora. Começaram a fazer identificação de casos, e aí que veio o fato mais assustador, que tinham mais de 70 pessoas contaminadas, quase uma centena de pessoas. Por que deu esse tudo de gente e a gente não sabia disso? Porque existem fases onde a gente tem o desenvolvimento da doença e outras fases onde a doença pode simplesmente não se mostrar, certo? Então, dependendo ali do tipo de infecção e como ele se desenvolve, cada um pode ter fase sintomática ou assintomática. E isso foi um problema, que as pessoas não tratavam a doença já que não tinham sintomas, certo? Interessante, então, é que nenhuma dessas pessoas foi picada por um barbeiro. E todas tiveram algo em comum, elas se contaminaram bebendo caldo de cana de um quiosque naquela região, aqueles quiosques de BR bem comum naquela área. Foram fazer o teste e descobriram que a máquina do local estava assim contaminada então, ali com o protozoário. E aí começou aquele desespero, não vendia mais caldo de cana, para mim foi um desespero, porque eu adoro caldo de cana, mas não se vendia mais caldo de cana na região de Santa Catarina por evitar esse tipo de contágio. Vários testes foram feitos e aí o que se descobriu? Descobriu, mais ou menos 200 metros atrás desse quiosque, um pé de palmeira. Palmeira é uma planta tradicionalmente um habitat do barbeiro, por causa das folhas ali, então, da folha dessa monocotiledônia que fica encastada aqui e faz um espaço perfeito para ele formar um ninho. Eles fazem um ninho nesse local. Acharam então os ninhos de barbeiro nessas palmeiras e identificaram o protozoário dentro desse tipo de animal. E aí, viram que na verdade não era o caldo de cana. O que provavelmente aconteceu? Ou o animal ele foi moído com caldo de cana, ou ele estava ali na cana e defecou ali e acabou contaminando do mesmo jeito. O que importa é que estava o material contaminado. Então faltou higienização da cana para evitar esse tipo de contágio. E o resultado foi desastroso, pessoas mortas, várias pessoas contaminadas com tratamento e foi bastante complicado, certo? Então hoje, a partir de 2005, a gente sabe que o barbeiro não é o único no caso, ele é o transmissor da doença pelas suas fezes, mas não somente pelas suas fezes em contato com a picada, e sim nas fezes em contato com alimentos. Então foi em 2005 o primeiro registro mundial de contágio de Chagas por ingestão.
Então, um fato bastante incomum assim, que é importante a gente salientar, certo? Bom, hoje então qual é o principal tipo de alimento que a gente tem com esse tipo de contágio? É o açaí, mas não o açaí do brincalzone com leitinho, que é maravilha, né? Eu tô falando do açaí que não é industrializado, aquele que é pego no pé, que o cara já bota na boca. Então, pessoal, hoje em dia o principal mecanismo de transmissão conhecido é a falta de higiene, a falta de higienização do alimento que propicia o pessoal ingerir o alimento contaminado, certo? Então acaba sendo um risco nesse sentido. Outra forma de contágio também que a gente tem dessa doença é a transfusão de sangue e também através de seringas compartilhadas. É uma doença sanguínea e pode se passar dessa maneira. E também pode ter transmissão vertical. Bota um asterisco porque é raro isso acontecer, extremamente raro, e geralmente acontece durante o nascimento da criança por causa do parto. Mas pode ocasionalmente acontecer durante a gestação também, certo? Bom, passando isso aqui, a gente pode dar uma olhada então agora no ciclo dessa doença. É um ciclo parecido em algumas partes com o do leishmania. Então o que acontece? O animal suga o sangue e acaba absorvendo então a forma chamada de mastigota. A mastigota porque tem flagelo. Essa forma mastigota, ela fica então na região do intestino disseto, na parte acima, e logo depois que ela chega nessa parte, ela começa com a sua fase então aqui chamada de quê? De epimastigota multiplicativa ou tripomastigota simplesmente, que vai começar a se multiplicar por bipartição. De novo, assim como no leishmaniose, não existe hospedeiro definitivo nem intermediário. Temos hospedeiros vertebrados e invertebrados. Por quê? Porque ambos são intermediários, já que só tem fase assexuada do protozoário. Essa fase, então, tipo mastigota, começa a se multiplicar rapidamente, até que ela vai migrar, então, para a região final do intestino. Quando ela chega na região final do intestino, ela ganha o formato, então, tradicional, que é o tripomastigota metacíclico, aquele que é a forma contagiosa para a população humana. Quando o tripomastigota metacíclico entra, seja por ingestão, seja por qualquer desses mecanismos que a gente falou, certo? Ele vai, então, cair no sistema circulatório e aí tem um problema. Se a gente conseguir tratar ele nesse período, ele é bastante importante, certo? Porque é a fase que a gente pode acabar com ele no sistema circulatório. Só que se ele se multiplicar numa quantidade específica, ele pode se instalar na musculatura posteriormente, musculaturas variáveis, como do intestino, mas principalmente dos corações, do coração, só tem um, né? Mas instala então no coração e lá ele perde o flagelo, ganhando essa forma uma mastigota, que é a forma infecciosa, como a gente viu também no leishmania, certo? Eventualmente, alguns amastigotas formam o flagelo novamente, viram ali tripomastigota, e aí eles podem passar através então ali passar para o inseto através da picada, certo? Bom, o que é importante sacar desse ciclo então é que a gente tem duas fases. A fase aguda é a fase onde entra o tripomastigota metacíclico, que é a fase flagelada. Nessa fase a gente tem inchaço dos ganglios linfáticos, as ínguas tradicionais, febre, hepatomegalia, esplenomegalia, sinal de Ramadã, que é um inchaço aqui nessa região aqui do olho, fica bem inchadinho, parece um soco quando fica roxo, mas geralmente é assintomática. E essa foi a fase problemática naquele surto que a gente teve em Santa Catarina, Por quê? Porque apareceram pessoas que não tinham sintomas, mas tinham, no caso do teste positivo para isso, porque estavam somente na fase aguda, de forma assintomática. Muitas vezes o sintoma parece só uma gripezinha. Isso pode então acabar acarretando a chegada na fase crônica, onde pode causar miocardite, que é inflamação cardíaca, a meningite, que é inflamação do encéfalo, que leva ao óbito, mais uma doença causando meningite, intestinal também, na musculatura intestinal, e essa fase ela é incurável, ou seja, ela é tratável? Sim, ela é tratável, mas não tem cura. Depois que chega na fase crônica, tu vai ter que só fazer o tratamento, mas não tem mais como tirar o protozoário do corpo. Não tem a gravidade dessa doença. Bom, como é que a gente pode evitar então aqui as chagas, afinal de contas? A melhor coisa que a gente tem que fazer é evitar as chamadas casas de pau a pique e favelas próximas de áreas de vegetação. Esse animal, o barbeiro, é um animal silvestre, ele não é comum em centros urbanos. Então a gente não costuma ver ele nas cidades, a gente vê ele mais nas regiões periféricas, mais próximas de vegetação. Casas de pau a pique, tradicionalmente encontradas na região nordeste, são casas de barro, com taquaras, onde tem muitas frestas, onde o barbeiro adora passar a noite, a manhã ali, na verdade, para poder sair à noite para caçar. E nas favelas próximas de vegetação, a mesma coisa. Outro problema que a gente tem que ter com essa doença aqui, que a gente tem com essa doença, é o reservatório silvestre, como por exemplo ali temos marsupiais como o gambá,
primatas como macaco-prego, macaco-aranha, e temos ali ainda cutia, preá, que são os roedores que também podem apresentar essa doença. Então também temos os reservatórios silvestres. Então, evitar áreas de risco de contágio, certo? Combate ao vetor, tomar cuidado com os animais, então tentar evitar a gente entrar em áreas de preservação. Então, quando se fala de chagas, geralmente eles puxam muito a questão de que a gente acaba tendo casos de chagas por invadir o ambiente silvestre. Isso é uma coisa bem marcante. Quando se fala de desmatamento, é uma doença que a gente tem sempre associado também. Perfeito? Para a gente finalizar aqui, uma doença de brinde, vamos colocar assim, onde a gente tem a chamada doença do sono. A doença do sono é causada pelo Trypanosoma gambiense, ou Trypanosoma brucei, tem vários tipos, na verdade, de Trypanosoma, mas esses são os dois principais. E eles são transmitidos pela picada de uma mosca chamada mosca de sete sé, do gênero Glossina, sendo a principal a palpares. Por que o nome da doença é doença do sono? Porque ela causa um sintoma de narcolepsia, uma sonolência, um edema encefálico que vai gerar o óbito. Essa doença mata, uma doença agressiva no final das contas. A doença do sono tem um outro nome que é bem legal também, Trypanosomise africana. É uma doença endêmica do continente africano. Casos brasileiros são casos exóticos. O que é um caso exótico? Estava lá fora e veio para o território brasileiro. Então isso quer dizer que a gente não tem forma de contágio no território daqui do Brasil. Só forma então de identificação da doença. Então só para dizer que existe, é interessante a gente dar destaque. Qual a melhor maneira de evitar essa doença? Não vá para a África. Não é a melhor maneira, mas claro, combate ao vetor também. Dando uma olhada nisso, a gente pode ver agora uma questão relacionada a esse assunto. A última questão que caiu de protozoonose na prova da Federal Santa Catarina foi aquela que eu falei para vocês, dos registros de doenças. Disseram que o registro foi feito em 2016. Até tinha pensado que tinha sido 2017, não, tem que 2017. Antes era mais, no caso, em outros estados. Mas olha só, em 2016 eu registrei 2 casos Santa Catarina de leishmaniose visceral humana, pessoas que contraíram a doença em outros estados. Então são casos exóticos. Primeiro caso, autóctone de leishmaniose humana. Autóctone é o que acontece no local de identificação da doença. Santa Catarina foi confirmado no dia 16 de agosto de 2017 pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, uma SEM. Trata-se de um homem de 53 anos, morador de Florianópolis, da capital, da ilha. O cão, por ser um animal doméstico intimamente próximo ao ser humano, representa um risco à saúde pública quando doente. Até maio deste ano, Florianópolis havia identificado 17 cães com diagnóstico positivo para leishmaniose visceral, que resultaram em 5 eutanasiados, conforme informações do Centro de Controle de Zoonose municipal. 17 cães, aqueles que eu falei do bairro daquele senhor, mas note que só 5 foram eutanasiados. Por que só 5? Porque os outros puderam ter tratamento, já que eram de donos que resolveram pagar o tratamento, porque agora foi liberado. Essa é a questão que estava no enunciado que a gente tinha que prestar atenção. Vamos lá, olha só, 01. Os cães representam um risco à saúde pública quando doentes, pois transmitem leishmaniose visceral. De maneira alguma, cachorro não transmite, é só hospedeiro, quem transmite é somente um mosquito. 2. A leishmaniose visceral é causada pelo vírus. Vírus não, é um protozoário. É muito comum trocar o tipo de agente causador da doença e tem que tomar cuidado com isso na questão. 4. Em áreas com transmissão de leishmaniose, indica-se a utilização de coleiras repelentes de insetos nos cães. Perfeito, é uma maneira que a gente tem para controle da doença. Colocar coleirinha para evitar o cachorro de pegar então ali um contágio com esse mosquito. 8. Deve-se ter cuidado ao descartar os resíduos domésticos, a fim de não favorecer o crescimento populacional de mosquitos transmissores de doenças, como a leishmaniose, a dengue e a zika. Ele não especificou mosquito. Todas essas são transmitidas por mosquito? Sim, então está correto isso. 16. Nas áreas com casos confirmados de leishmaniose visceral canina, deve-se realizar a eutanásia em todos os cães da região. Sim ou não? Não. Por que não? Porque o enunciado não eutanasiou todos. No enunciado está a resposta. Ler enunciado é primordial para as provas federais. Tem que sempre ler enunciado. A CAF pula, mas federal não. 32. Considerando que a forma de transmissão da leishmaniose visceral é igual à forma de transmissão da larva do bicho geográfico, deve-se evitar cães em praias e em parques infantis que contêm as áreas com areia. Na verdade, ambos têm o ciclo com o cão, mas não é a mesma forma de contágio. Do bicho geográfico, ele penetra na pele, é formativa. Aqui é pelo inseto, não tem nada a ver. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí na aula e até a próxima.